Chegamos para mais um Conexões Evo e esse é o nosso quadro Evoz, o quadro que dá voz às experiências reais vividas através do método Evo. Eu sou a Janaína Mangini. E eu sou o Paulo Stefani. E mais uma vez estamos aqui com um anfitrião a mais, o terceiro anfitrião. Aproveitando, né, nossa vinda aqui a Campo Grande, estamos novamente com o Márcio Michele. Bora que a história de hoje vai ser muito top. Vai ser sensacional. E olhando para essa história, Paulo, sabe o que eu fico pensando? Quantas pessoas vivem uma vida de aparência, né? E quantas pessoas estão ali mostrando uma força externa, porém, internamente tem depressão, está doente, vivendo várias dores, mas ali com aquela capa. Será que tem muita gente aí desse lado que está passando por isso nesse momento, assim como ela, que a Jaqueline, que é a nossa convidada de hoje, já passou? E essa capa não se sustentou, né? Chegou um momento que ela chegou até o divórcio. Porém, depois de resolver o passado, de ressignificar o passado, passar por um processo de inteligência emocional, método Evo, ela casou novamente com a mesma pessoa. É isso mesmo, gente. Vocês vão entender na íntegra a história da Jaqueline, nossa convidada. É isso aí. E olha só, antes de apresentar aqui a Jaqueline... Só um pouquinho, para tudo. Vocês já ouviram a história dela. Eu não ouvi ainda. E eu tô com pressa nesse negócio. Sim, já vamos começar, mas pelo amor de Deus. Antes... Não, a gente não ouviu a história dela. A gente ouviu um áudio de 1 minuto. Sim, mas ela já mandou uma prévia pra vocês. A gente tem um spoiler Mas ali. eu e a audiência a gente não sabe, então não enrola sabe. a gente não, tá? Então vocês vão ficar aí, ó, pra assistir até o final, que eu tenho certeza que vocês vão ficar impactados. Mas antes, já se inscreva no nosso canal, ativa as notificações pra você receber aí sempre notificação de quando tiver histórias novas aí do Conexões Evo. E amanhã a gente conta a história da Jaqueline, né? É isso e até mais, pessoal. O gatilho da curiosidade. Agora sim, seja muito bem-vinda, Jaqueline, que rodou, gente. Quanto tempo? Jaqueline veio de Curitiba, né, Conta Jaqueline? aí, Jaqueline. Curitiba. A gente tá em Campo Grande. A propósito, a gente vai gravar num monte de cidade do Brasil, né? Vamos. Então nós estamos em Campo Grande, você veio de Curitiba. Você veio de carro? Vim de Curitiba, vim de ônibus. Veio de ônibus. Levei um pouco mais de 22 horas, Você veio só pra gravar o podcast? exclusivamente para gravar o podcast. Porque amanhã eu tenho um compromisso, às 3 horas da tarde eu preciso estar em Curitiba. Você Esse pega horário. ônibus quando, então? Eu volto de avião. Ah, você vai de avião. Para voltar, eu volto de avião. Então vai rápido. Que legal. Que bom. Jaqueline, conta um pouquinho da sua história. Como é que era? Quem era você? Eu era uma pessoa completamente deprimida, sem visão de futuro nenhuma, sem esperança nenhuma. E o que é pior, né? Eu não tinha a noção do quão mal eu tava, do quão ruim era a minha situação mesmo, né? Eu vou começar a contar um pouquinho antes. Eu sei que você está curioso para chegar lá, mas você vai entender. Né? Não, eu tô curioso, mas eu quero ver a história toda mesmo, tá? Vai entender como que se deu isso. Eu conheci o meu marido com 14 anos. Eu tinha 14, ele tinha 15. Quando eu completei 15 anos, eu fiquei grávida. Então, eu tive meu primeiro filho com 15 e meu marido tinha 16 anos. A gente não casou, né, naquele momento. A minha mãe não deixou. Literalmente, a minha mãe bateu o pé e falou, eles não vão casar, porque são 2 crianças. Então, a gente começou aquele relacionamento ali. No começo, a gente morava com os meus pais. Então, enquanto tinha 2 adultos por perto, né, era um pouco mais fácil. A partir do momento que a gente foi morar numa casa sozinha, as 3 crianças, aí complicou, né? Porque era um querendo falar mais alto que o outro, um queria mandar mais que o outro, então era... 3 crianças, você, seu marido e E o meu filho, o Gabriel. Hoje tem 25 anos. E aí, nesse momento ali, eu já tinha depressão, só que eu não sabia que era isso. Eu nunca estava feliz, eu nunca tinha... Eu tinha, assim, momentos de felicidade, mas eu nunca podia dizer que eu era uma pessoa feliz ou realizada com qualquer coisa que eu fizesse. Tudo que eu fazia parece que... Não, isso aqui ainda não deu certo, isso aqui não... Eu tive uma dificuldade muito grande daí pra começar a trabalhar. Precisei trabalhar fora porque o meu marido, né... A gente tinha essa dificuldade. 17 anos, como é que vai sustentar uma casa? Muito novo. Ele trabalhava de office boy na época, né? Como é que você com salário de office boy, cuida de uma esposa e de um filho, né? De uma criança. Então, eu precisei e trabalhei em várias coisas. Só que eu entrava também, não ficava, né? Nos trabalhos, porque alguma coisa ali não
santo não batia com alguém, eu já pedia conta, e daí ia para outro lugar. Aí saía daquele e ia para outro. Então, na minha carteira, eu tenho 2 carteiras de trabalho cheias, porque eu não parava em lugar nenhum. Eu nunca estava satisfeita com nada que eu estava fazendo. E aí, o tempo foi passando. Quando eu completei 20 anos, eu fiquei grávida do 2º filho. A gente não vivia bem. Era um relacionamento assim, hoje eu entendo quão conturbado era. Eu sei que eu não ajudava muito, hoje, né, eu tenho a clareza disso, porque eu sempre fui muito rígida e eu queria tudo absolutamente do meu jeito. Eu não aceitava que as pessoas, né, os pais, né, ou até mesmo meus sogros na época, viessem falar como que eu tinha que criar o meu filho. Então, eu sempre fui muito dura. E aí, passou o tempo, eu tive o Vitor, né, com 20 anos. Quando o Vitor estava com quase 2 anos de idade, eu fiquei muito doente e daí tive o diagnóstico do lúpus. E aí, com o diagnóstico do lúpus, né, mal mesmo, né, precisei de vários internamentos, a situação com a saúde ficou muito debilitada. Me surgiram muitas manchas no corpo, no rosto principalmente. E aí, pra mulher é um negócio que pega, né, a nossa imagem. E ali, Estima. 0. Que já não tinha ali, Foi entendeu? abaixo Foi de 0, então. por água abaixo, foi pelo ralo. E aí, eu fui tratar o lúpus. E aí, ali, eles perceberam que tinha uma depressão que tava piorando, né? Só que eu não quis tratar. Foi na só nesse época momento que você descobriu a depressão. que eu descobri a Tinha depressão. quantos anos? Lembra? Não sei quantos anos eu tinha, gente. Não tem problema, 20 só. e alguma coisa. Acho que 23 para Aham. 24. E aí, acho que 23. Aí, eu não quis tratar. Quando eles me falaram que era depressão, eu falei pra médica, falei, olha, o lúpus eu vou continuar tratando, vou continuar tomando a medicação, mas isso aqui, não vou tomar remédio pra isso. Por quê? Na minha cabeça, não era depressão. Eu não conseguia aceitar que eu tinha... Não aceitei o diagnóstico. Do lúpus que eu tava vendo, que eram as Aham. manchas, ainda tem uma coisinha ou outra, né? Falou, ok, preciso tratar. Agora, a depressão, eu não aceitava que eu tinha aquilo. E aí, só piorou, né? Cada vez pior, completamente debilitada. Então, aí para um casamento que não era bom, nesse momento, complicou, né? Um tanto mais. A imaturidade dos dois nos levaram a fingir que estava tudo bem, né? Nesse momento a gente já congregava numa denominação e ali a gente era a família perfeita. Vivi uma vida de aparências De ali. aparência, de comercial de margarina mesmo, assim. Mas por dentro, Pra você ter ideia, a gente era conhecido como a família dos queridos. nossa. Então, e aquilo me doía. Sempre quando alguém falava, aquilo me falava, puxa vida, a pessoa não tem noção do que eu tô passando lá dentro de casa, né? Mas mantinha A pose. Aquele sorrisinho Tanto de canto eu- de boca. tanto eu quanto ele, né? Ele mais do que eu, né? Hoje eu entendo que é por conta do perfil dele, essa questão do status, e ele precisava estar bem na frente de todo mundo. Mas a gente manteve esse relacionamento conturbado desse jeito. Aí, hoje eu sei, né, depois de muita conversa, que foi quando ele começou com relacionamentos extraconjugais, né? Ele me traiu uma vez, daí traiu de novo. E aí o negócio que já, né, não tava nada legal, acontecia da gente brigar, eu falar que ia sair de casa, ele falava, não vai, porque eu sei que você não vai mesmo, que você nunca vai ficar longe de mim, que você nunca vai conseguir nada sozinha, e daí eu ficava. E aí chegou um ponto que a gente, depois de alguns anos, a gente realmente se separou fisicamente. Olha, não tem condições. A gente tava me fazendo muito mal pra ele também. Eu percebi que ele também queria viver outras coisas. Falei, cara, então vai. Só que isso aconteceu quando realmente surgiu uma pessoa que ele se apaixonou. Aí que complicou, né? Aí ele foi, tipo, começou esse relacionamento com ela e comigo. Sabe aquela história de que, eu tô morando na mesma casa que a minha esposa, mas eu não tenho nada com ela, né? A gente dorme em quarto separado. Mentira, né? Divorciou por causa das crianças. Exatamente, porque ela é muito doente e aí a gente tem as crianças. Essa história que ele contava. Essa Ok. história que ele contava, né? E aí ele teve esse relacionamento com essa moça. Eu fiquei sabendo, fiquei, né, no primeiro momento revoltada com Deus.
Fala, Senhor, como é que pode? Deixa eu só te fazer uma pergunta, é só uma questão de cautela. Tá tudo bem entre vocês contar essa história, né? Sim. Você e seu marido? Ok. Sim. E aí, eu perguntava pra Deus, falava, como é que pode? A gente tá na igreja, né? A gente casou pra batizar, e aí agora acontece um negócio desse. Não posso divorciar, eu não tenho como divorciar, né? Isso não vai acontecer comigo. Só que era como se fosse um cabresto mesmo, né? Tipo, eu não enxergava nada fora daquilo ali. E eu era completamente religiosa. Falei que eu era dura, que eu era severa. Então, quando a gente se converteu, pra mim aquilo ali tinha que ser seguido a ferro e fogo. Independente se eu tava gostando ou não. Aí, quando ele se apaixonou, aí ele decidiu que, né, queria viver a vida dele. Eu falei, beleza, então vai. Só que eu não queria que ele fosse, né? Porque amava, né? Apesar de tudo que estava acontecendo ali. E eu me sentia muito diminuída pelas coisas que ele falava. Ele fazia isso de propósito, sim, né? Pra me manter também daquele jeito ali, pra gente poder manter as aparências da mesma forma. E eu acabei tendo a primeira tentativa de suicídio nessa época, né? Tomei uma infinidade de remédios, do que eu tinha pro lúpus e tudo mais que eu tinha em casa. Foi o primeiro choque pra família, né? Falei, como assim? A família perfeita, a guria tá no hospital por... Ninguém tinha noção. Nesse do seu ato, né, de tirar a vida, que eles descobriram que estava tendo os problemas. Que aí se tornou meio que público ali para as pessoas próximas, né? Saiu do seu controle. Saiu. Completamente. Olha, como que pode, né, uma pessoa conseguir esconder tão bem, assim, algo tão pesado que estava acontecendo com você? E foram mais de 10 anos. Não, Mais 10 10 anos anos vivendo uma vida de aparência. De aparência. Contando a história perfeita, a família perfeita. Aí fingia que tava tudo bem, de repente tinha alguma coisinha que alegrava a gente, eu me contentava com aquilo e, né, vida que segue. E aí... Talvez o seu contexto de felicidade, ele era tão baixo que você não aceitou o diagnóstico de depressão, às vezes por causa disso, tava tão acostumado com aquilo que não me vejo depressivo, é normal, isso é normal pra mim. Pra mim era normal. Tanto é que quando a gente ficou junto, quando né, que tinha lá 14 e ele... Eu te pergunto 15. isso porque às vezes tem alguém assistindo que tá passando pela mesma situação. A pessoa, às vezes, ela tá tão acostumada com aquilo que ela... Não, tá tudo certo, eu não sou depressiva, não, eu sou assim. Desde pequena eu sou desse jeito. E eu era assim desde pequena, só que eu não tinha noção de que era uma doença. Que era. Né? Que não era normal a pessoa não ter o contentamento com nada. E quando a gente ficou junto realmente, né? Quando aconteceu de eu ficar grávida, eu lembro que eu pensava assim, tá aí, agora, como é que vai ser? Porque eu não tinha uma visão de futuro. Porque eu não imaginava a minha vida depois dos 15, 16 anos. Eu não me imaginava com 20 anos. Falei, agora, com uma criança? Será que eu chego nos 20? Será que eu não chego nos 20? Era esse meu pensamento Você já não tinha naquela ali uma época. perspectiva. Nenhuma. E aí, depois dessa primeira tentativa, daí veio todo mundo, né? A família e os amigos, todo mundo querendo ajudar. Literalmente todo mundo pulou em cima da gente, de mim, né? Crucificaram ele e pularam em cima de mim para tentar me ajudar de alguma forma. Eu comecei a fazer, aí depois disso, né? Que eu comecei a fazer tratamento com um psicólogo mesmo, daí comecei a tomar uma medicação ou outra. E aí também muito pouquinho, né? Tipo, vinha, precisa tomar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falo, não, eu vou tomar esse pra ver se eu durmo. Que era o que eu queria, né? Você que escolhia o... Eu falo, não vou tomar esse outro aqui, né? Tipo, esse daqui é pra dormir, então esse aqui eu vou tomar. Esse outro aqui não vou tomar, não. E aí, passou mais um tempo desse jeito. Ele que era pra ter saído de casa nessa época, daí não saiu, né? E a gente continuou empurrando com a barriga desse jeito. A gente terminou algumas vezes dele sair de casa e depois voltar, né? E sempre era, não, vamos voltar por causa dos meninos. O Gabriel, na época, tava com 13 para 14 anos, né? E o Vitor menorzinho, ele tinha ali, acho que 6 para 7. Então, o Gabriel tava numa fase delicada da adolescência. E aí, o Gabriel acabou se envolvendo com más companhias e, né, acabou fazendo uso de algumas drogas e ficou muito difícil pra gente, né? Então, eu tinha o problema do relacionamento, eu tinha, né, a minha questão psicológica, que eu não sabia como lidar com aquilo também, e a gente tinha o Gabriel que a gente precisava cuidar. Então, eu entendo que foi por conta da minha condição também que o Gabriel foi pra esse lado, né? Não vou dizer que, o menino que se perdeu. Ali Não. você já tinha essa consciência? Não. Ali você ainda não tinha? Não. Na verdade, nessa época eu jogava a culpa ele. toda no... Claro,
No Oxe. pai ou no filho? Claro. No marido, no meu marido. A culpa do nosso filho tá na culpa droga. do marido. É sempre. isso mesmo, tá certo. Óbvio, Oxe. né? Você Era é dele. marido? E a culpa era dele mesmo. Claro. Você é marido? Eu sou. A culpa é sua. E aí, a gente teve que ter um jogo de cintura, digamos assim, pra tentar lidar com isso também. O Cleverson ainda apaixonado, falei o nome do meu marido, não tinha falado ainda, né? Não. É Cleverson o nome do meu marido. E aí, nessa época, apaixonado ainda, né? Resolveu sair de casa e realmente ter esse relacionamento com essa outra pessoa. Fiquei eu e os meus 2 filhos, né? No nosso apartamento e ele foi viver a vida dele. Só que eu não trabalhava. Por quê? Porque eu tava cuidando da saúde. E aí, eu voltei a trabalhar nessa época, justamente por conta do lúpus. Eu voltei, trabalhava daí com telemarketing. Então, assim, super saudável, né? Pra uma pessoa que já tá com problema psicológico e tudo mais. Então, voltei a trabalhar com telemarketing, porque era o que eu aguentava fazer naquela época. 6 horas era o máximo que eu conseguia, né? Fisicamente, por dia. Então, fui trabalhar, falei, agora vai dar tudo certo, já que ele quer ficar, que fique, que vão viver a vida deles, que sejam muito Tô felizes. resolvido. Né? Deixa eu aqui trabalhar, então, e cuidar da minha vida. Falava, né? Mas não sentia isso. Da boca pra fora mais uma vez. Exatamente. E aí foi indo, ele percebeu que eu comecei a melhorar, né? Comecei a me arrumar, aí comecei a me vestir melhor, né? Tinha meu dinheiro, já fazia... Passei a cuidar de mim de um jeito que eu nunca tinha cuidado. E aí foi onde ele veio e falou, olha, a gente precisa ficar junto por causa do Gabriel. O Gabriel, o Vitor, a gente realmente precisa ficar junto pra gente conseguir ajudar eles. E eu fiz o quê? Ok, venha, né? Volta. Sim. E aí, pra mim, aquilo era um motivo de orgulho. Tipo, eu ganhei da outra. Eu conseguia. Aham. Era uma competição. Virou uma competição. Exatamente, virou uma competição. Só que essa competição foi num nível, assim, dele estar comigo ali no apartamento e ela ligando do lado de fora, na escada do meu prédio, perguntando o que ele tava fazendo lá. Então, pensa, como é que fica, né? E aí eu fingindo também que tava tudo bem, que ia dar tudo certo, que ela ia, né? Você vivia uma vida de teatro. Era sempre ali Completamente. um personagem, vamos Era dizer sempre assim. um personagem. E nessa época eu falava, não, ele tá aqui dentro da minha casa, por que vai, né? Eu ganhei. Só que não, de novo, ele continuava, né, naquele jogo, tanto comigo quanto com ela também, né? E ela também aceitava isso, que é pior, né? Ela, apesar de falar, e daí... Eu e ela, a gente nunca chegou a brigar fisicamente, assim, nada. Porque eu simplesmente saía e não quis ter esse embate, sabe? Só que ela ia atrás, né, nos lugares que ela sabia que a gente frequentava, ela ia atrás lá na minha casa, né, no apartamento nosso, ela ficava sentada do lado de fora pra escutar o que a gente tava O falando. conteúdo que a gente carrega hoje, você consegue entender o porquê que era assim. Por que ele tomava essas decisões. A história dele explica isso. Isso durou quanto tempo, essa situação? Uns 2 anos. Quase 2 anos. Porque daí quando, né, a gente continuou nessa. E aí eu piorei muito. E aí chegou num ponto que ele falou pra mim, ó, realmente a gente tentou voltar, mas não dá mais, não tem condições. Aí de Você novo. não se ajuda, você não melhora, você não faz nada pra melhorar, então eu vou pra ficar com ela. Ele foi de novo. E aí foi onde literalmente o meu mundo desabou. Porque era campanha de oração, era um monte de gente ajudando, era todo mundo ali comigo, lutando por aquele casamento, que já estava falido há muito tempo. Então, quando ele realmente chegou para mim e falou, ó, já que não tem condições, eu vou porque não tem condições de ficar com você, eu lembro exatamente essa, né, a frase dele. Falei, tá, então agora acabou de vez, como é que eu vou olhar para todo mundo de novo? Como é que eu vou chegar pros meus pais de novo e falar, ó, Cleverson saiu de casa de novo, né? Tipo, tô precisando de ajuda de novo. Eu não tinha coragem de fazer isso. E aí, eu literalmente maquinei novamente e comecei a, sabe, a tentar pensar em formas Se matar. de se matar. E aí, eu não vou falar que é o tipo de substância que eu usei, mas enfim, Isso chegou. já é a segunda tentativa, né? Aí já era uma terceira, que teve uma outra no meio do ok. caminho, que eu curei, mas enfim.
É que é muita coisa, né? Preciso... Uhum. E aí, quando eu decidi que ia, realmente, eu falei, agora eu vou fazer do jeito certo. Das outras vezes não deu certo, porque eu não Agora vai empenhei dar. direito. Então, dessa vez, eu vou fazer tudo certo. Dessa vez é pra valer, eu não tô Pronto. brincando mais, não. Vou fazer. Simples assim. E aí, eu lembro que foi num domingo, eu escrevi uma carta pro pastor, né? Contando pra ele tudo, agradecendo ele, contando pra ele tudo que tinha acontecido. Escrevi uma carta pros meus pais. E aí, na segunda-feira, eu limpei toda a casa, deixei tudo limpinho, fiz a comida favorita de cada um dos meninos, cozinhei a manhã inteira pra eles. Fui pro centro da cidade, porque eu precisava sacar um dinheiro que eu sabia que nenhum deles ia conseguir sacar, um negócio da caixa, que eu não lembro exatamente o que era, mas... E aí peguei aquele dinheiro, tinha prometido pro Gabriel de comprar a meia de uma determinada marca lá, fui lá, comprei a bendita da meia pro menino. E aí quando chegou a tarde, eu cheguei em casa e falei, bom, é isso, agora tá tudo certo. Coloquei em cima da mesa, sabe os Tupperware que a gente leva das amigas, da mãe? Coloquei tudo em cima da mesa, cada um com o nome, né, das pessoas para entregarem. Meu Deus, os ela pensou em livros, tudo. coloquei tudo. Deixei os meus documentos, o dinheiro, tudo em cima da mesa. E falei, bom, agora eu vou pra não voltar mais. Vou pelo menos facilitar, na minha cabeça, né? Ia facilitar a vida deles. Gente. E eu fui e liguei pro meu pai. E aí... Meu pai é falecido já. E aí eu liguei pra ele e eu não conseguia falar. Aí ele falou assim pra mim... Meu pai atendia o telefone assim... Ele nem alô, ele não falava. Ele era uma pessoa tão fechada, nem alô, não saía. Ele... Falei, pai, vocês vão ficar em casa? Aí ele falou assim... Não ia, filha, mas pode vir. Aí eu chorei bastante com ele no telefone. Ele falou assim... Filha, não quero saber o que aconteceu de novo. Só venha pra cá. Você não precisa ficar aí. Você tem a gente. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone e falei, como é que eu não me despedi? Como é que eu vou me despedir desse homem? Né? Porque ele tá me acolhendo, ele tá sentindo a minha dor pelo meu falar. E aí eu desliguei o telefone, deixei o celular em cima da mesa também. Saí, comprei uma determinada substância, comprei uma cachaça que eu acreditava que ia ajudar, não sei no que, mas na minha cabeça fazia sentido. Entreguei a chave de casa pro porteiro do condomínio. Falei, os meninos vão chegar, o Vitor tá sem a chave, então recebe ele pra mim, porque eu não tenho horário pra voltar. Fui caminhando pra um lugar que fazia muito sentido pra mim, era um lugar da minha infância. E ali eu tomava aquela substância e tomava um gole acho que era corote, não lembro o que eu tinha comprado. Não sei se era corote, velho barreiro, um negócio assim. Porque o negócio foi feito pra né? Então era intragável mesmo. Então eu tomava um gole daquilo e um gole da bebida forte em cima. E aí cheguei no tal lugar que eu tinha imaginado, só que tava diferente do que eu lembrava na infância. Então tinha muita casa em volta, os cachorros começaram a latir, falei que preciso sair daqui porque não vai dar certo, aqui o povo vai me acudir. Saí dali e fui para um parque, que era também um outro lugar que fazia sentido para mim. E sempre quando eu conto essa história, eu deixo... Sempre querendo voltar pra um lugar da sua infância? Interessante. Eu deixo bem claro que, assim, num momento do meu desespero, eu queria matar aquela dor. Eu não queria acabar com a vida da Jaqueline ali. Eu queria matar aquela dor. Era aquilo ali que eu precisava dar um fim nela. E aí, quando eu tava indo pra esse parque, eu tinha que atravessar uma avenida. Eu fiquei com medo de atravessar a avenida. Agora me diga, qual que é o sentido? Qual que é a lógica? Eu vi o ônibus vindo, aquele ônibus lotado, descendo Mas assim. é Falei, isso, não vou. o desejo de tirar a vida é ilógico. Exato. Ele é irracional, ele é contra a sua natureza. Então ele tem essas coisas que não se explica. Tô tomando uma substância que vai Pra me tirar matar minha vida e tô com medo de morrer De atropelado. atravessar, exatamente. É ilógico. Ilógico. E nesse momento, só vou abrir um parênteses. Hoje eu entendo o quão a gente tem que estar atento ao que o Espírito Santo fala pra gente. Porque nesse dia, enquanto eu tava de um lado da rua, esperando pra atravessar a rua, em vez de simplesmente atravessar, havia uma pessoa muito próxima nossa, que passou nesse ônibus, que eu fiquei com medo de passar na frente dele. E ela passou ali e ela me viu. E ela disse que na hora veio um pensamento, né, pra ela assim,
desce e vai andando com a Jaque, conversando. Mas ela não desceu. Não desceu. Não desceu. E eu fui saber disso tempos depois. Porque toda vez que ela me via, ela me abraçava, daí chorava. E eu não sabia por que ela chorava daquele jeito, né? E aí, tempos após, ela me contou isso. Fui, cheguei no parque, tava começando a escurecer, umas 6 e pouco da tarde. E aí o vigia, o cara que fica ali cuidando dos carros no estacionamento, falou assim, moça, você sabe que o parque já vai fechar, né? Porque é escuro lá embaixo. Falei, eu sei o que eu tô fazendo. Mais ou menos, né? E aí eu desci o Parque da Barreirinha, que tem lá na Barreirinha, no bairro da Barreirinha, em Curitiba. Tem uma descida assim bem íngreme, e aí eu fui enquanto eu aguentei caminhar, porque ali eu já tava alucinando, já tava cambaleando, já tava... Quando eu cheguei numa altura que eu via que eu não tinha condições de andar mais, de continuar andando, eu deitei perto de uma árvore. E ali eu fiquei, eu não sei dizer por quanto tempo eu fiquei ali, mas eu tinha certeza que a minha hora tava próxima. Tava chegando. Apareceu um homem. Não sei dizer a idade, não sei. Eu sei que apareceu um homem ali. E aquele homem falou assim: escuta, moça, você sabe que você tá sozinha aqui? Só que eu não conseguia falar. Eu já tava ali começando a agonizar, eu não conseguia falar. Tava dopado. Completamente. E aí aquele homem veio e foi se aproximando, e eu não tinha como fazer nada, né? E aí ele encostou assim no meu pé, e aquela mão foi subindo, e eu queria correr dali, eu queria gritar, e eu não conseguia. E aí quando ele percebeu que eu tava, né, me debatendo, ele falou assim, fique tranquila que eu não vou fazer nada com você. Eu vou lá em cima chamar alguém pra te ajudar. E realmente ele saiu dali. Só que os bichos literalmente começaram a me morder, muita formiga, porque meio do mato, né? Eu tava de vestido, então os bichos estavam ali me... E aí eu me debatendo, caí pro outro lado. Não sei dizer quanto tempo depois, apareceu 1, 2, 3, não sei quantas pessoas eram também. Eu lembro de vozes e de terem pessoas com algumas luzes perto de mim. E aí, do nada, nada do nada, Nada, é do nada. apareceu o Cleverson. Lá. Nossa. O Cleverson. O Clever. Como assim? Como assim? Cleverson chegou em casa, viu aquela cena. Cadê o Cleverson pra contar Gente. o outro lado da história? Não, e ele contando, ele é super expressivo, ele... Muito legal. E aí, ele chegou em casa, quando ele viu aquilo, né, ele falou, poxa, a Jaque vai fazer uma besteira. E aí ele foi e... Aí meu pai e a minha mãe, como eu falei que ia pra lá e não fui, eles foram até minha casa. Eles se preocuparam. Uhum. E aí, quando o Cleverson entrou, que viu tudo aquilo em cima da mesa, chamou o meu pai, falou, Carlão, a Jaque vai fazer uma besteira hoje. Fica aqui com os meninos, né? Fica com o celular dela, porque se alguém ligar, não sei. Mas fica aqui que eu vou atrás. Mas e seu marido, ele não tava, ele não tava no relacionamento com você, né? A gente tava nessa, vai e volta, eu não te tava quero no vai e mais, mas volta. vamos... Entendi. Entendeu? Estamos finalizando por aqui. Por isso que ele tava ali. Aí, ele chegou lá, viu aquilo ali, e daí ele foi pra casa de uma amiga minha, e aí chegou lá e perguntou pra ela, ela falou, olha, a Jaque me mandou uma mensagem muito estranha, porque realmente eu me despedi de algumas pessoas. Agradeci o que elas tinham feito por mim em vida, né? E aí ela falou, a Jaque me mandou uma mensagem estranha, mas ela não veio. Daí ele foi e ligou pra outro. Escuta, Jaque passou por aí? Falou, não, recebi uma mensagem dela, mas ela não apareceu aqui. Aí ele foi pra rodovia, porque ele imaginou também que eu fosse, né, me jogar debaixo de um caminhão, alguma coisa assim. Quando ele chegou na rodovia, que ele olhou pra um lado, olhou pro outro e falou, tá, e agora? Pra onde que eu vou? O relato dele também, né? Ele parou ali, se pôs as 2 mãos no volante e falou, Senhor, aonde que tá a Jaque? Me mostra onde tá a Jaque. E aí veio na mente dele, Parque da Barreirinha. Meu. E ele foi pra lá. Quando ele chegou lá, ele começou a me procurar entre as árvores, porque ele achou que eu pudesse estar enforcada ali, né? E aí ele viu uma luzinha, uma lanterna de celular lá embaixo. E daí, a hora que, né, acabou encontrando com o rapaz, ele falou, escuta, eu tô procurando uma mulher, assim, assim. Ele falou, olha, tem uma moça caída lá embaixo. Pode ser ela. Eu subi aqui porque não tá pegando sinal de celular lá. Subi aqui pra ligar pra uma ambulância, porque a menina tá muito mal.
E aí foi nessa que ele chegou. Ele chega, né, no desespero de me socorrer. Ele me jogou nas costas, literalmente assim, porque eu sempre tive esse tamanho, desse jeitinho. E ele é bem magrinho. Então, né, era o jeito que ele podia me carregar. Me jogou nas costas e começou a subir, né? Foi em direção ao carro, porque lá não entra carro no parque. E aí, nesse que ele foi subindo comigo, faz o quê, né? A pessoa com a cabeça pra baixo. Ele correndo, né? Saculejando. Aconteceu o quê? Vomitei. Você vomitou. Muito. Comecei a colocou pra vomitar. fora a substância que tava... Era o que precisava ali matando. naquele momento. E aí, isso aconteceu no caminho, até, né, chegamos no carro. Nesse meio tempo também, ele ligou para uma outra amiga nossa e falou, escuta, a Jaque, encontrei a Jaque, só que eu preciso dos documentos dela, ela deixou tudo separado, tá em cima da mesa, corre lá que a Ina e o Carlos, meus pais, né, estão lá, vai lá pegar com eles. Essa minha amiga maravilhosa, né, ela saiu de casa também, seriam umas 3 quadras, 4, até a minha casa. Ela viu um casal namorando e ela falou, escuta, esse carro é teu? Aí eu falei, é. Ela falou, eu preciso que você me ajude agora. Tem uma pessoa precisando urgente de mim e vamos lá pegar um documento para levar a menina para o hospital? Ele falou, vamos. Entrou no carro, pegou a menina, levou lá. Enfim, me socorreram. Claro, né, gente? Se eu tô aqui. Ela... Graças a Deus. Cheguei lá eu lembro... A única coisa que eu lembro direito do local que me socorreu é de uma enfermeira, né? Foi passada orientação para ela, da ampola de não sei o que lá. E aí uma delas tinha que ficar abrindo as ampolas, porque não dava tempo da outra preparar tudo para daí aplicar. E eu lembro que tava abrindo a ampola reclamando. Isso eu lembro, né? Daquele momento ali. Eu tenho tanto de coisa pra fazer, agora eu tô aqui, só abrindo ampola, só abrindo ampola, só abrindo ampola. E minha cabeça já tava... E chegou ali, esse momento que eu achei que realmente ia acontecer, foi quando a médica, a principal ali, pediu o desfibrilador. Falei, bom, se ela pediu é porque deu certo, acabou aqui. Eu acordei 3 dias depois. Nossa. Fiquei em coma durante esse tempo. No segundo pro terceiro dia, eles chamaram realmente a minha irmã, meus familiares, falaram, olha, né, faz o que vocês têm que fazer, se despede porque a gente vai desligar os aparelhos, a gente vai tirar a sedação pra ver como é que ela reage. Só que a gente não sabe como é que ela vai voltar, a gente não tem noção do que causou, né, no cérebro dela. Se ela vai voltar a falar, se ela vai voltar a andar, a gente não tem como saber. Só a hora que retirar tudo. E aí... retirou e eu fui voltando aos poucos. Era uma irritabilidade enorme. Eu lembro que o coitado do pastor foi lá pra me visitar e eu xinguei ele, briguei com ele. Eu acho que eu nem sabia todos aqueles palavrões que eu falei, mas enfim. Coitado do pastor ali e eu... Você tava rebelde, assim, por ter sobrevivido? É o efeito ali ainda, Era né? o efeito do negócio. Ainda era o efeito, né? Só Era que... não pelo fato de ter dado certo, não. Ainda era o efeito. O complicado veio depois, né? A hora que eu recebi a alta, que fui pra casa, daí faz tratamento. Fiquei bastante tempo em tratamento. A minha irmã largou da vida dela pra cuidar de mim. A minha irmã ficou na minha casa 3 meses. Ela deixou a casa dela, minha irmã só dormia em casa. Ficou bem debilitado. Completamente. Então tinha que ter acompanhamento pra tudo. Eu não podia nem tomar banho sozinha, né? Tinha que ter alguém ali comigo o tempo inteiro. O tempo todo. E eles assinaram esse termo de responsabilidade. Que estavam me levando pra casa e que tinha que ter alguém comigo o tempo inteiro. Agora, o que é na cabeça de uma criança de 10 anos assinar um termo de responsabilidade pela mãe? O que é na cabeça de um adolescente de 16 anos, né? Você tá assinando um termo de responsabilidade pela tua mãe. Então, eu entendo hoje, né, tudo isso que causou pra eles também esse momento ali. Depois desse episódio, né? Muito tempo de tratamento, muita medicação e tudo mais. Precisei depois disso, inclusive de internamento. Passei por 2 clínicas psiquiátricas, porque, né, tipo, não tava dando jeito cuidarem de mim em casa. E aí foi onde realmente, tipo, não tinha condições, não tinha o que fazer pra gente ficar junto, né? E aí tava na clínica psiquiátrica lá. E aí eu lembro de ter conversado com a psicóloga falou assim pra mim,
Jaqueline, por que você me largou desse homem ainda? Falei, porque é meu marido? Porque eu amo ele, eu lutei muito por esse casamento. Ela falou assim, não, mas você não tem que ficar com ele. Você tem que largar desse homem pra você poder viver. Enquanto você não largar desse homem, você não vai viver. Aí, lá, com a fala dessa psicóloga, o que eu fiz? Na parte da tarde ia ter visita. Veio aquele dia pra me visitar a minha irmã e o Cleverson. Quando ele chegou lá, falou, eu não quero mais você. É melhor você catar tuas coisas. Não, na verdade, não. Não é melhor você catar tuas coisas. Arrume as minhas coisas, porque eu não vou mais ficar lá no apartamento com vocês. Fica você e os meninos. E eu volto lá morar com a minha mãe e vou ver o que eu faço da minha vida. Ele falou, já como assim? Eu falei, é isso. É isso. Eu vou e pronto. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque sim, é assim. E pronto, arrume minhas coisas, que a hora que eu sair daqui eu não volto mais pra casa. Hoje, né, olhando pra história, eu entendo que assim, a psicóloga tinha esse poder de me falar o que eu tinha que fazer ali, em tratamento, com a cabeça cheia de remédio, cheia de... Não, né? Mas enfim, foi o que ela fez e eu segui a orientação dela, à risca. Saí de lá, fui pra casa, fiquei uns dias na casa da minha irmã, daí fui pra casa da minha mãe. Só que foram quase 2 meses que eu fiquei na casa da minha mãe ali e eu não conseguia mais... A minha raiva, era a raiva que eu sentia. A minha angústia, a minha amargura por estar viva era tão grande de ter que olhar para todo mundo de novo, encarar tudo aquilo de novo, que aí eu não conversava. Eu achava que eu conversava, na minha cabeça eu estava falando, estava discutindo com todo mundo, mas eu não abria a boca. Então eu fiquei 2 meses praticamente dentro da casa da minha mãe, sem conversar com ninguém. Meu Deus. Eu entrava, eu tinha, né, o meu quarto, o tempo inteiro fechado, eu vivia no escuro, esses 2 meses. E aí, a minha mãe, tadinha, com o maior amor do mundo, né, ia lá, batia na porta, filha, a comida tá pronta, venha comer. Aí eu esperava todo mundo servir, depois que eles comiam, daí eu ia, comia sozinha e voltava pro quarto. E a gente ficou nessa... Teve um dia daí que tava muito frio lá em Curitiba. E eu resolvi sair do quarto um pouco e ir pra sala. E aí cheguei na sala, pedi pra minha mãe pra eu ficar com a cachorra. A gente tinha uma Rottweiler. Falei, deixa ela ficar aqui comigo um pouquinho no sofá. E aí ficou ali, claro, né, quentinho. Quem que não ia querer ficar, né? E aí ficou eu e ela ali no sofá. Só que aquilo foi eu ali mexendo no celular. Falei, cara, eu não acredito que tem já quase 3 meses que isso aconteceu e nada acontece. Eu não tô acreditando num negócio desse. Falei, não, alguma coisa tinha que mudar, né? Eu vou viver pior agora do que eu vivia antes. Antes tava ruim. Aí, em vez de eu fazer um negócio pra melhorar, não morri e ainda piorou de vez. Conseguiu piorar. Falei, como é que vai ficar esse negócio? E aquilo foi crescendo dentro de mim, e aí eu comecei a discutir com Deus ali. Falei, o senhor tá errado. O senhor não tá vendo que tá errado? Que aconteceu tudo isso e agora eu tô aqui. Você não tá vendo que tá errado? Você precisa fazer alguma coisa. Sou eu, né? Petulância da pessoa, você precisa fazer alguma coisa. E aí eu levantei com tudo do sofá, joguei aquela mantinha, a cadela pulou junto comigo, né? E a minha mãe também falou, não tá certo. Meu Deus, filha, o que não tá certo? Eu falei, não tá, ele vai ter que dar um jeito. Ele não deixou agora, ele vai ter que dar um jeito. Aí ela ficou, você quer que eu ligue pra alguém? Ele vai ter que dar um jeito. E aí fui pro quarto e continuei A mãe brigando. não tava entendendo quem que era ele. Quem que é esse ele que ela tá falando? Né? E aí eu fui pro quarto, continuei naquela, né? E aí falei alto com Deus lá, briguei com Deus no quarto lá, não. Falou, só que assim, Deus, você vai ter que me ensinar, me explicar e vai ter que desenhar pra mim. Você sabe que eu tô com a minha cabeça cheia de remédio, você sabe que eu não tô boa das ideias ainda, então você vai me mandar alguma coisa? Vai ter que desenhar. Seja claro. Eu não tô entendendo o que é pra mim fazer, pra onde que é pra eu ir. Passou aquela raiva, me recolhi a minha insignificância de novo. Voltei pro sofá, arrumei a cadela, coloquei minha mantinha, peguei o celular. Que eu abro o Facebook. Primeiro tinha um outro escritor lá falando que a vida é bela, nanana. Não é, cara. No que eu passei veio um vídeo do Márcio. Olha. Eu não lembro qual era o vídeo, mas foi uma chamada no Facebook. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, conte mais.
né? Tipo, o jeito dele falar. E aí eu entrei, comecei a pesquisar, fui procurei no YouTube. E aí vi uma palestra, vi outra. E eu falei, cara, eu preciso anotar isso que eu vou esquecer. Minha cabeça não tá prestando mesmo, já eu acho que é isso então, né? Se eu anotar, se eu começar a ver isso aqui, pode ser que seja esse o caminho. Você começou a estudar os vídeos dele no YouTube, então. No YouTube. Olha só. E aí eu anotava os versículos que ele falava, e daí ia pegar as versões, uma versão, outra versão, e daí anotava uma frase dele, e daí ia procurar aquilo que queria dizer dentro do contexto que ele trazia e tal. Sei que eu fui, lá na casa da minha mãe ainda tenho os 3 cadernos de 10 matérias, que era onde eu ia anotando. Ia colocando todas as minhas anotações e com as bíblias do lado. E ali eu entendo o que Deus fez na minha vida. Aí tem gente que fala mas você quer procurar Deus, você vai procurar na internet. Deus, ele se revela pra gente do jeito que ele quer. Se ele precisar falar na boca de um bicho, ele vai falar. Se ele precisar usar o Facebook, ele vai usar. Se for pra chegar em você, se for pra chegar na gente, vai chegar. Independente de como. Sim. A gente só precisa estar aberto pra isso. Tá disponível, né? Tá disponível. Pra poder ter esse entendimento. Exatamente. E aí foi onde, pesquisando e vendo ali, foi uma época que daí abriu um curso online, que era liberado uma aula por semana, né? Acho que era um curso de... Não lembro. Lembro que tinha as cadeiras, era você... Você lembra o ano? E aí, por que eu não lembro o ano? Por causa da bendita da substância lá, que daí não... Né? Tem muita coisa que eu não... vulnerável. Só de curiosidade, que às vezes eu até lembrava qual que é o... E aí... Eu não vou lembrar qual que era. Por conta dessa tentativa aí, o que eu fiquei de sequela foi a questão da memória. Então, eu não tenho... né, tipo, grande parte correu a minha memória ali. Uhum. Então, assim, datas, essas coisas eu não lembro. Momentos muito importantes. Aniversário de 1 ano dos meninos, o próprio nascimento deles, eu não lembro. Então, tem um monte de coisa que apagou, assim. E aí, eu comprei o curso, fui fazendo. E aí, chegou na parte do ressignificar. O que eu ia ressignificar? O casamento, né? Falei, claro, tem que ressignificar com esse homem pra eu poder, né? Pra poder seguir ali. Exatamente. Falei pra eu ir pra pista de novo. Na verdade, era isso que eu queria. Né? Falei, eu vou ressignificar e aí as coisas vão acontecer. E foi realmente o que aconteceu. Eu falei, ressignifiquei com ele, sozinha, no meu quarto lá. Eu lembro que eu deixei pra fazer isso de madrugada, porque eu não queria ninguém me interrompendo pra nada. E foi um momento ali que foi o divisor de águas também na minha vida, né? Então, ressignifiquei com ele e falei, agora vou pra pista. O que é que ele fala? É depilar, minha filha, tá pronto. Aí toda festa que me chamavam eu Bom, ia. você tá fazendo com ele a mesma coisa que ele fez com a gente, né? Emocionou, agora você deu... Todos os, né? Tudo que o pessoal, já que tem um negócio, vamos. Agora eu tenho que estar, né? Não quer o negócio? Então tem que estar disponível também. Aprendi isso. E aí foi onde eu percebi que falei, agora vai. E aí passou 1 mês. Quando passou 2 meses disso, 8 horas da manhã, o Cleverson me ligando. Falei, que esse homem quer essa hora da manhã? Ficou disponível pro mesmo homem. Aí... Não, mas eu fiquei na hora sem entender, porque ele tava morando com aquela pessoa no meu apartamento. Nossa. Ele já tava com ela há 1 ano lá. O que esse homem quer essa hora da manhã? Nem tem nada dos meninos, não tem nada pra pagar, não tem... O que será que ele quer, né? E aí atendi, assim, já que você tem 1 minuto pra mim? Falei, cara, é 1 minuto mesmo, eu tô tomando café, eu preciso sair pro trabalho, tipo, não tem mais que isso. Não, eu precisava conversar com você, a gente pode tomar um café 1 hora? Falei, poxa, a vida, né, Cleverson, essas horas não. Eu vou pro trabalho, outra hora a gente conversa. E aí ele foi e mandou mensagem na mesma semana, já que a gente precisa conversar. E aí a gente fui tomar o café com ele, e daí aquele café foi bom. Daí a gente foi tomar outro café. Foi agradável. Né? Aí, eu esqueci de falar, nesse meio tempo aí, quando a gente divorciou, né, de fato. Que foi nesse momento que eu tava, depois do parque.
foi onde a gente realmente divorciou, né? Vocês chegaram a No papel. divorciar no Divorciou no papel. papel. Que inclusive tem você enviou pra nós até a certidão, né, de divórcio. Sim, E verdade. depois a nova A certidão. de nova casamento. certidão. E aí, a gente já divorciado, daí saímos, né, uma vez, daí aquele café foi bom, daí outro café foi bom, daí o outro café foi bom, daí outro café foi bom. E aí ele foi e acabou terminando com a mulher que ele tá. com aquela que Foram ele muitos tava. anos do parque até você chegar no treinamento do Márcio, então. Não sei se dizer quanto tempo. Foram muito tempo. Depois Isso online. tem a certidão. Você fez o treinamento online, que foi... Eu fiz umas aulas gratuitas. E aí você comprou o curso online. Comprei o curso online. Não sei que ano que foi isso. E aí a gente... Não, eu digo porque eu foi- vi na certidão de divórcio que você mandou, são- tem a data do divórcio. E aí eu vi lá a data. Acho que são uns 6 anos de diferença ali, mais ou Passou menos. um tempo Nossa, bom. muito É. tempo. Foi 6 anos que a gente divorciou pra gente casar de Casar novo. de novo. Aham. E aí a gente foi indo e voltou a namorar, né? E aí foi namorandinho. E o aí que que tava voltamos. diferente ali? Daquela Jaque de antes? O que que mudou ali, naquele momento desse novo casamento? Naquele momento que a gente começou a namorar de novo, na verdade, todas as pessoas que tinham me conhecido antes, né, daquele evento, antes de eu aprender o que era inteligência emocional de verdade, precisou me conhecer de novo, né? Porque todas as dores, aquela amargura, aquela coisa negativa que eu carregava, tudo aquilo ficou ali no ressignificar. Uau. Tudo aquilo ficou, Você literalmente nasceu de novo. Literalmente. Outra pessoa. Tem que Literalmente. tirar outro CPF. literalmente. Eu brinco com o povo que fala, vocês estão me conhecendo na minha melhor versão, na versão amorzinho. Vocês não sabem o Você que não era, sabe de onde eu Jaqueline. saí. Tem quanto tempo que vocês voltaram? A gente a gente casou de novo em 2023. A gente ficou quase um ano naquela de namorico. namorando. Você aham. deve ter feito o treinamento na época da pandemia, então. Eu acredito que sim. Foi. 21, 22, por ali. Por aí. Eu acho que foi 20. Eu acho que foi 21. Uhum. Eu até tava procurando se eu achava alguma coisa, mas não achei. E aí a gente voltou a namorar e aí tudo novo, né? Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a namorar de novo e ele entendeu que era inteligência emocional, eu digo só e tudo. Sim. Aí ele entrou nesse mundo também. Ele falou, tá, mas Olha, pra né? onde? Mudou? Como assim que mudou na tua mente? Então, já que você fala assim, né, que sempre você via ali a situação e apontava pra ele, né, que Pra o ele. problema era ele, que vinha dele, esse homem não muda. Mas ali naquele momento você entendeu o quê? O que foi a diferença ali? Você mudou E- e agora ele tá olhando a mudança em você e começa a entrar nesse mundo também. É isso. Continue, que você tava falando sobre entrar nesse mundo. Quis entender o porquê, né? Ele falou, tá, mas como assim? Que antes era tudo errado, tudo negativo, nada podia, e agora não é mais assim. Como é que muda, né, o negócio desse jeito? Ele ficou impressionado com tanto foi radical. E aí, o que ele decidiu fazer? Quando ele quis entender, Aham. Quando ele te viu. ele Não, como- não. O que ele decidiu fazer quando ele viu essa transformação? Ele decidiu fazer o quê? como nada é do nada, nessa mesma época, tinha uma amiga nossa de muitos anos atrás que foi num curso teu, acho que foi numa mentalidade de cura, comprou a imersão e aí deu pra ele Nossa. e pro meu filho e pra minha sogra, pra eles fazerem. E aí ela me mandou uma mensagem meia tímida, assim, né? Já que eu fui num negócio, daí eu não sei te explicar direito, mas assim, tocou no meu coração pra eu oferecer pra vocês e tal. E aí, quando ela falou, né, que era teu, eu falei, cara, é a imersão. Só que eu não tinha participado da imersão ainda também. Você tinha feito online só, que era um outro curso. aham, e não tinha participado. E aí, só que naquele momento, eu não lembro o que era, que eu tinha um outro compromisso já marcado. Então foi o Cleverson, o Gabriel e a minha sogra. Só que ali eles foram porque a minha cunhada tinha cometido suicídio há 2 meses antes da imersão. Uhum.
A sua cunhada... Deixa ela só continuar sobre o marido. E aí ele foi pra lá, né? Tipo, quando ele percebeu o que era mesmo. Ele foi, tanto é que o Cleverson hoje, se ele pudesse participar de todas as imersões que ele participaria, né? Ele participou acho que de 3, e aí sempre quando assim, e aí, será que eu compro? Será que eu não compro? Então, Até se o agora Cleverson ele tivesse aqui, ele também teria um depoimento pra dar. Com certeza. Não é mais o mesmo Cleverson. Não, é o mesmo. Sabe por que eu me emocionei em um momento da sua fala? A linguagem de amor dos homens é toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, dar e receber presentes. A linguagem de amor de Deus é obediência. Deus se sente amado por você pelo fato de você obedecer. Quando você estava naquela rua que você ficou com medo de atravessar o ônibus, dentro do ônibus tinha uma amiga. Qual é o nome da sua amiga? Eu prefiro não... Ok, é melhor não falar. Não mas a sua amiga, Deus fala com ela para ela descer. Ela não desce. Eu desci. Uhum. Eu obedeci. Sim. Então eu me emocionei porque eu me senti amado por Deus. Assim como ele deve ter se sentido amado por mim quando eu decidi descer. Por que eu tô falando isso? Todos nós precisamos descer do ônibus. As pessoas precisam de pessoas. Uhum. A cura, Deus sempre usa pessoas. Sim. Então, aquele que não desce do ônibus, que não se posiciona, que não assume o seu papel, ele não impede o plano de Deus de acontecer. Ele só não coloca o nome dele na história. Ele só não carrega a lembrança de ter participado. Sim. E quando você estava falando do ônibus, na hora que você falou dela, eu falei assim, peraí, eu estava no ônibus, anos depois, e eu desci do ônibus. Você viu um anúncio, você viu um vídeo. Existem várias formas de você descer do ônibus. Você só tem que se posicionar. Às vezes parece que é uma venda, que é um produto, né? Que é um negócio, mas não é, é uma transformação. Aí você passa pela transformação e todo mundo ouviu a sua história. E a gente vive dando print lá no Instagram, né? Sim. E para que serve esse podcast? Para as pessoas entenderem que a gente não cria essas histórias. Não. Porque lá tem milhares de histórias lá no Instagram. E sabe o que eu recebo às vezes? Não pode ser verdade. Uhum. Nós estávamos em Curitiba uma vez num treinamento e uma pessoa que foi convidada, não pagou nada, porque os que pagam têm direito de convidar. Então ele foi convidado pela sogra. E o marido, esse rapaz que eu nem sei quem é, foi convidado pela sogra. A sogra comprou o ingresso com direito a convidar pessoas e convidou o genro. E aí ele foi pro evento, depois dos 3 dias ele ficou até o final, ele foi pro Reclame Aqui. E aí se procurar no Reclame Aqui vão achar, porque tá lá. E ele que quis reclamar, tá lá, público, né? Não tem problema falar. E ele diz assim, eu venho aqui no Reclame Aqui pra proteger você que ainda não conhece o Márcio. Ele cria histórias que não existem. Nossa. Aí eu tô pegando só essa parte da reclamação, porque tem outras que ele fala lá. Ele disse que eu era médico e tudo mais. E fazendo as pessoas entenderem que eu era médico. Eu não faço isso. Só que ele fala, ele cria histórias mirabolantes que não são verdadeiras. E todas as histórias que eu conto lá são frutos dos depoimentos que eu recebo aqui no direct. E um dia vocês e o grupo de vocês tiveram a ideia de transformar essas histórias que a gente dá o print e não mostra o nome, porque as pessoas mandam no direct do Instagram, a gente transformar nesse podcast. Ou seja, pessoas reais contando histórias reais. Eu posso fazer uma observação do que você falou? Pra quem tá assistindo? Nós, você, eu, Janaína, Jaqueline, todas as pessoas que estão passando por esse podcast, tem um bastidor aqui atrás, fazendo com que isso aconteça. Nós estamos descendo no ônibus por você. Uau. E a Jaqueline já desceu do ônibus também, porque hoje ela é uma amante radical de pessoas. Ela literalmente desceu do ônibus, inclusive, pra vir aqui, né? Hoje Por ela 22 horas. Né? E tá descendo do ônibus pra socorrer e ajudar pessoas e participar da história da transformação dessas pessoas. É isso. E aí Desça do ônibus. Desça. Se ouviu, né? Ou sobe, né? Se Deus mandar a frase subir, que eu aprendi com o pastor Daniel, na paz não há erro. E aí, a gente casou de novo no mesmo dia. Nossa! Não sei se vocês perceberam. No mesmo dia que você casou a primeira vez? Eu não reparei esse detalhe, não. Nossa! É o mesmo dia. A gente tinha feito todo E foi planejado? Ou na hora que vocês viram foi o mesmo dia? Então, eu tinha planejado, né? Pra ser, falei, já que vai casar de novo, eu não lembro de datas, não guardo. E da primeira eu sabia. Falei, então vamos no mesmo pra eu não errar, né? Pelo menos Fica isso. mais fácil de lembrar.
Sim. E aí falou, ter 2, né? Já tá casando de novo. Vou ficar com 2 datas ainda. É demais Só que pra não. mim. E aí a gente fez todo um planejamento. No dia a gente não conseguiu ir, né? Que seria a data certa lá. E aí, coisa de Deus mesmo, né? Juntou Nada é do nada, né? o negócio ali e a gente conseguiu casar no mesmo dia. E quase que eu não caso também. É uma outra história. O que a gente pode hoje mostrar para as pessoas, então, que elas podem guardar de esperança? Nada é do nada. Nada, nada, nada. O que eu posso falar pra todo mundo é que, assim, gerar testemunho dói. E dói muito. Porque eu sofri com depressão durante praticamente toda a minha vida. Toda ela. Não foram 15 anos, não foram 20 anos. Foi mais do que isso. Até eu entender que eu não precisava carregar aquela culpa por outras coisas. Não precisava carregar a culpa de eu não ter sido a menina magrinha, a menina que ia bem na escola. Não precisava carregar a culpa daquelas coisas. Não precisava me culpar e culpar, né, as circunstâncias. Pelas coisas que acontecem na vida de... Pode acontecer na vida de qualquer um. A gente não tá livre de acontecer. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Hoje, eu trabalho sim com mulheres, eu atendo mulheres que estão, né, em situações às vezes parecidas, às vezes não, mas eu posso dizer que sim, eu sou uma referência no meio onde a gente vive, na nossa comunidade, para pessoas que estão passando por esse momento delicado também. Então, falar, né, sabe, de alguém que tá... As meninas já falaram, vou te passar o número da Jaque, conversa com ela. Né, que vai... E aí tem casos que eu atendo e tem casos que eu não atendo, porque daí a gente entende, né? Isso aqui, você precisa de psiquiatra, isso aqui você vai precisar de medicação. E aí eu consigo falar isso e ficar em paz também. Que você viveu esse processo. Justamente. É por ter passado por aquilo ali, por entender, né, a situação e a dor que a pessoa tá vivendo, que eu consigo ajudar. E aí, no meio disso tudo, tem muita gente que ainda olha pra mim e pro Cleverson e não enxerga, né? Tipo, coisa boa. Falar, vamos ver quanto tempo vai... Eu escutei muito isso. Vamos ver quanto tempo vai durar. E aí, vamos ver quanto tempo vai durar, a gente tá, né, nesses 2 anos de casamento, vocês não têm noção do quanto a gente conseguiu ajudar. E do quanto a vida do Cleverson tá fazendo diferença pros homens da nossa comunidade. Porque ele fala pra eles hoje, sabe? Eles têm um movimento lá, que é os Forjados, que ele dá o testemunho dele. E aí, quando ele foi pra contar o testemunho dele, ele achou... Ele levava pra um caminho que é assim, a Jaque nunca quis o tratamento, a Jaque não se cuidava, a Jaque... né? E daí aconteceu tudo isso, daí Deus restaurou. O que ele fala, na verdade, Márcio, é assim, Deus usou a inteligência emocional na vida do Márcio e Michele para restaurar o nosso casamento. Uau! Isso ele repete muito. E aí lá nos Forjados mesmo, ele fala para eles. Ele fala, será que você não tá dando, né, um gole de veneno para tua esposa? Será que não é você que tá colocando uma gotinha de veneno aí? Então, hoje, a gente entende. Na época que eu tava passando, teve uma amiga do Reteté lá, que ela chegou pra mim e falou assim, eu perguntava, por que eu tô passando por isso? O que eu fiz de errado? Fala, Deus, o que eu tenho que fazer de certo, então? E aí ela falou assim, Jaque, vamos mudar isso aí? Não é o porquê, é o pra quê? Hoje eu entendo pra quê. Pra que eu sofri tanto tempo? Por que eu chorei tanto tempo? Por que a minha vida foi tão complicada durante tanto tempo? E quando eu recebi a mensagem positiva, foi justamente o que eu falei pro meu marido. Liguei pra ele de vídeo, claro, né? Atrapalhei lá no meio dos testes que eles estavam fazendo. Falei, amor, tá aqui um pra quê? Entendeu? Isso não é só pra nós. A nossa história, o testemunho não é meu. Eu não posso reter isso comigo. Porque o que Deus faz pra gente, Ele faz. Você caminha. E você tem que ir, porque a glória é dele. O que ele faz é a glória dele. Não é porque a Jaque é boazinha, não é porque o Cleverson fez o que tinha que ser feito. Não é por isso. Tudo o que acontece na vida da gente tem que ser pra glória dele.
tem que ser pro louvor dele. Vai ter sacrifício no meio do caminho? Vai ter sacrifício. Eu não tinha dinheiro pra estar aqui, sobrando. Eu não tinha tempo pra estar aqui. E você tá... E aí, quando Deus move as coisas, eu não sei quem que tá precisando disso. Eu não sei quem que vai chegar. E vocês também não. Assim como o Márcio não sabia em quem que ele ia chegar. Quando tava colocando, né? Quando eu vi ele no Facebook. Então, não tem como saber aonde que vai chegar. Quantas pessoas vão alcançar. A minha história tá aqui porque Deus proporcionou isso pra gente. Mas e quantas outras? Não sei se você já parou pra pensar nisso. Que não chegam até você. Quantas outras pessoas que são transformadas, que têm a vida delas completamente mudadas. Hoje, diferente daquela Jaque lá de trás, eu sei o que é viver feliz. Eu tenho uma paz dentro do meu lar que eu não conheço nenhuma outra pessoa que viva do jeito que a gente vive hoje. E eu posso dizer que eu estou vivendo, sim, os meus melhores dias nessa terra. Uau, Jaque. Coisa que eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Porque pra mim o meu fim era próximo, era ali. Né? E a gente não tem noção de onde chega. Jaque, obrigado. E eu quero encerrar fazendo um convite a todo mundo que está assistindo a gente. Desce do ônibus e compartilha. Porque compartilhar essa história e todas as outras do canal é encontrar pessoas que você precisa. Descer do ônibus, fazer companhia e levar uma mensagem. O compartilhar esse vídeo e qualquer outro do canal é descer do ônibus. Pessoas que nós não vamos alcançar, pessoas que não vão conhecer a gente, se essas pessoas que estão assistindo não se posicionarem. Obrigado, Jaque. Obrigado, Jaque. É isso, muito obrigado, viu? A todos vocês que estão aqui assistindo, é isso, compartilhe, para que essa história da Jaque chegue a mais pessoas, que esse aí é a ideia do nosso canal é justamente essa, que mais pessoas possam ser impactadas com histórias como essa da Jaque. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.